Olá, boa noite. É, Essa aula ela vai ter uma dinâmica diferente porque a aula que eu passei para vocês semana passada, ela viria junto com essa dessa semana porque ela é uma aula teórica e prática. Como tudo mudou, a gente vai ter que repensar essa ideia. Então, eu vou passar rapidamente pelas coisas que eu coloquei para vocês estudarem semana passada, comentar um pouquinho em cima de cada coisa e falar qual que é a ideia a partir disso, ok? Vamos lá? Não sei se todo mundo chegou a ver semana passada o conteúdo que tava no AVA, mas a gente falava um pouquinho sobre os elementos de design que existem para a gente conseguir formatar uma ideia. E aí, só um minutinho. E aí a gente começa falando de tipografia. Quando a gente fala de tipografia, a gente fala de fontes escolhidas para um projeto. A maioria de vocês já ouviu falar de tipografia. Muita gente usa o termo tipologia, mas tipologia é mais o estudo dos tipos e tipografia é o tipo escolhido para cada projeto, ok? E aí a gente falou que a maioria das fontes elas ficam entre serifadas e sem serifa. A fonte serifada são aquelas fontes escritas que apresentam pequenos traços ou prolongamentos no final de suas letras. São aquelas fontes um pouco mais desenhadas. E as sem serifa são as fontes que não têm essas linhas extras no final de cada letra. E elas são tidas como, teoricamente, fontes mais modernas e dinâmicas. Se a gente fosse falar, nomear fontes, a serifada seria aquela Times New Roman e a sem serifa seria Arial ou Helvética. Pode parecer uma coisa simples, mas quando a gente vai escolher uma fonte para um projeto, ele tem que conversar com todo o restante do conceito. Se eu estou falando de um projeto clássico, um projeto tradicional, eu vou para uma ideia de uma fonte serifada. Dentro da fonte serifada, existem várias características também que a gente pode entender. Por exemplo, uma fonte que ela é um pouco mais, vamos dizer assim, gordinha. Ela é um pouco mais grossa. Ela dá um tipo de leitura. Uma fonte mais fina, ela passa uma outra ideia, ela passa mais sofisticação. Então, dentro de cada característica, a gente tem que entender que fonte que a gente vai trabalhar. A fonte sem serifa, a maioria das pessoas escolhem esse tipo de fonte para trabalhar no meio digital porque ele é mais rápido e dinâmico, mas não necessariamente é um padrão. Então, a gente consegue ter esse guarda-chuva, né? Essa ideia do fonte com serifa, ela é mais tradicional, fonte sem serifa, ela é mais moderna, mas dentro disso a gente consegue trabalhar de maneiras singulares. A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. Além dessas duas fontes principais, a gente tem a fonte cursiva, que é aquela ideia de fonte manuscrita ou caligráfica, que algumas pessoas utilizam, mas não numa grande quantidade de texto. Por exemplo, se a gente vai ter um livro, um e-book que seja, a gente não vai ter ele todo escrito numa fonte manuscrita, porque a leitura fica um pouco mais difícil e devagar. E a gente tem também fontes decorativas ou fantasia, que são aquelas fontes destinadas só para chamar atenção. Então, por exemplo, a fonte da Disney, a fonte da Coca-Cola, são fontes para logos. Mas elas são muito específicas, porque imagina você escrever muito com esse tipo de fonte, fica uma coisa extremamente cansativa. Então, são fontes criadas somente para a decoração, vamos dizer assim, para utilização em um curto espaço de tempo. Aí aqui a gente tem dois modelos de fontes com serifa e sem serifa. E aí aqui você consegue ver o que eu falei do fim das letras com um pouquinho mais de detalhe. As serifas são principalmente utilizadas em materiais impressos com textos longos, como livros, por exemplo. Isso porque facilitam a leitura e cansam menos os olhos. Por que ela cansa menos o olho? Aqui você tem uma palavra sozinha, mas imagina que você tem ah, várias páginas com essa fonte. Só essa vírgulazinha, só esse detalhe no final da fonte faz o seu olho ir do S para o E. Então ele é uma espécie de continuidade. Entendeu? Aqui, ó, que ele fala. Tudo isso porque as serifas, que são esses prolongamentos, criam linhas de leitura nos textos. Então, teoricamente, o seu olho é levado
de uma fonte para outra de uma maneira mais fácil, entendeu? As fontes sem serifas, elas são boas para web, elas funcionam mais limpas em um monitor. E além de serem mais modernas, versáteis, minimalistas, possuem melhor leituras em tamanhos reduzidos. Ou seja, imagina a gente com um celular na mão, uma fonte que ela não deve ter mais de meio centímetro de altura. Isso, ela, se a gente tiver muito detalhe, a gente vai acabar perdendo a leitura dessa fonte. Então é preciso que seja uma fonte mais reta. Ok? E aí aqui eu trouxe alguns exemplos de fontes com serifa e fontes sem serifa. Essas fontes com serifas que, por exemplo, a Vogue, Robotô, Alegreia, elas são fontes muito escolhidas em projetos muito grandes. Então, às vezes, por exemplo, a Vogue é conhecida por conta da marca Vogue. Mas algumas outras, se vocês forem pesquisar e forem olhar algumas campanhas, elas utilizam essas fontes que são bem conhecidas. Sem serifa, essa Open Sans, essa Montserrat e essa Gotham, muitas agências utilizam essas fontes em campanhas, não como fonte principal, mas como fonte secundária. Por exemplo, se você tem um anúncio de revista, e aí você tem lá a campanha da Claro e tem todas as imagens, etc., o texto principal, mas os textos secundários, muita gente utiliza essas fontes que são boas e tem uma qualidade. Então depois vocês deem uma olhada aqui nesse material, dá uma pesquisadinha um pouquinho em cada fonte que vocês vão entender que mesmo dentro de cada cenário existe uma diferença. Não são todas as fontes sem serifas que são iguais, nem todas as fontes com serifas que são iguais. A gente tem que pesquisar muito quando a gente for fazer o nosso projeto, mas a gente fala mais disso mais pra frente também. Tá, mas como que eu faço para escolher a fonte? Já que eu tenho toda essa quantidade de fonte aqui e eu não sei qual que é boa, qual que não é, qual que vai se identificar mais com o meu projeto. E aí eu trouxe um pedacinho de um texto que é: sua primeira preocupação ao escolher uma fonte para um projeto deve ser a combinação com a mensagem ou propósito do seu design. Antes mesmo de começar a navegar pelas fontes no seu computador ou buscar novas fontes para download, uma boa ideia é listar num brainstorming algumas das qualidades e características que você deseja que seu design comunique. Então, por exemplo, se a gente vai ter um projeto para o mercado de luxo, específico para mulheres que consomem tal produto. Eu vou entender o conceito disso antes de eu pensar na fonte. Então, o final do nosso exercício hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre tipo, juntar características para um projeto. E aí, quando você pensa nisso, você consegue visualizar, então eu preciso de cores mais sóbrias, de tons mais escuros, de uma comunicação mais séria, etc, etc. Você vai pegar todas essas características e vai tratar essas fontes como se fosse uma imagem. Qual imagem de cada fonte que diz mais ou menos o que eu quero falar? E aí sim você consegue entender um pouquinho mais, tá? É uma fonte que ela tem que ser super fina, ou é uma fonte que ela tem que mostrar extrema seriedade. Dentro disso tudo, você consegue entender um pouquinho, você consegue assimilar a fonte a uma imagem, ok? Mas por final a gente fala mais disso. Aqui eu trouxe alguns links que depois eu vou deixar no material de apoio para vocês terem ideia de onde vocês podem encontrar fontes legais na internet, porque muita gente vai no mesmo lugar, no Google Fonts ou num site que chama da Fonte, mas tem vários sites que designers que criam fontes, colocam essas fontes para download gratuitamente e a gente consegue encontrar um material bem legal. Depois eu vou deixar os links para vocês. Uma coisa muito importante é teste várias fontes, várias opções. A gente às vezes tem o costume de escolher uma fonte que a gente gosta ou que a gente bate o olho e acha que é o melhor para o projeto, mas na verdade a gente tem que entender exatamente o que é o projeto e testar várias opções para ver o que realmente se encaixa mais com o nosso conceito, ok? E falando de cores, ah, essa seria uma matéria muito boa para a gente ter em sala, porque é uma coisa que eu gosto muito de discutir, mas a gente vai em algum outro momento falar mais sobre, mas eu vou dar uma passada nesse material que eu deixei aqui com vocês, que é: pense no seu público-alvo, na persona do seu projeto. Ou seja,
Não adianta eu gostar muito da cor azul e querer aplicar a cor azul em tudo que eu vou fazer. Não é assim que funciona. A gente sabe que a cor é um dos elementos principais em um projeto, e toda vez que a gente pensa em projeto, a gente pensa no cliente em primeiro lugar, lembrando daquele nosso exercício de design thinking. A gente tem que colocar o nosso cliente, a nossa persona, a pessoa que vai utilizar o projeto em primeiro lugar. Então a cor é especialmente voltada para isso. Cada cor gera uma sensação diferente nas pessoas e, portanto, se torna fundamental saber utilizá-las. Para isso, existem algumas características importantes na hora da utilização das cores, que são: dimensão. A cor pode afetar a percepção da dimensão do ambiente, ou seja, dependendo da cor, a pessoa pode ter a impressão de que está com um espaço maior ou menor. É só você se imaginar em uma sala vazia, totalmente branca, ou uma sala vazia, totalmente vermelha. A sala pode ser do mesmo tamanho, mas com certeza a percepção da pessoa que vai estar na sala não é a mesma. O peso das coisas podem ser influenciado pelas cores. Por exemplo, se você está com os braços abertos, em uma mão você tem uma bola branca e em uma mão você tem uma bola preta. Automaticamente, na sua cabeça, você vai achar que a bola preta é mais pesada, porque muito assim, a gente tem metido aquela bola de boliche, etc e tal, é uma coisa cultural. Mas cores claras parecem ser mais leves que cores escuras. A iluminação também faz uma grande diferença nas variações de cores, porque as cores absorvem luz. De acordo com isso, cada ambiente ou objeto que você tem uma iluminação X ou Y tem uma diferença de percepção. Temperatura também, isso é um pouco óbvio. Se a gente entra em um ambiente totalmente azul claro e a gente entra num ambiente totalmente laranja e vermelho, a gente vai ter percepção de temperatura diferente, mesmo que as temperaturas sejam as mesmas. O simbolismo também é uma coisa que a gente consegue moldar muito pela cor. Por exemplo, em alguns lugares a gente acha que vermelho simboliza perigo. Em outros lugares, vermelho não simboliza perigo, simboliza outra coisa. Então a gente ressignifica muito as coisas através da cor. Emoção. Para a psicologia, as cores afetam diretamente o despertar das emoções nas pessoas. Elas influenciam o estado de espírito, humor, motivação ou outras características psicológicas dos indivíduos. Eu deixei aqui, mais no final, um livro que fala sobre isso, sobre psicologia e sobre cores. Eu vou falar um pouquinho mais também. Recordação, também assim como a emoção e assim como os cheiros, a visualização das cores também pode estar associada a momentos específicos da vida de alguém. Assim, uma determinada cor pode fazer com que a pessoa lembre de uma situação do seu passado, por exemplo. Aqui eu tinha trazido um guia emocional das cores nos logotipos, aí depois vocês olham com mais calma naquele outro material que é o PDF. Lógico que isso não é um padrão, não é exatamente certo e exatamente errado, justamente pelo fato de uma cor trazer uma coisa específica para cada um. Mas estudos e de um modo geral, foi aqui categorizado logos de acordo com cores. Então, o cinza equilíbrio, aí por exemplo, a Apple e Hyundai, o verde saudável, o azul durabilidade, por isso que muita marca de tecnologia usa o azul, o roxo criatividade e também muita marca nova de startup, banco digital, essas inovações utilizam o roxo lilás, o vermelho que é desejo, excitação, atenção. Então, vocês sabem que muitas das marcas de alimento e fast food, etc., utilizam vermelho. Laranja, amizade e confiança. E aí algumas marcas de alimentos e marcas infantis também. E o amarelo, otimismo e claridade. Ok? Mas depois dê uma olhadinha com mais calma no material que está no PDF. E aí, falando de paleta de cores, eu tirei esse material de um blog, se não me engano, faz um certo tempo. Não, acho que foi de um Instagram que é desse Thiago R. Designer. É um material bem legal sobre cores. E aqui a gente tem o círculo cromático, não sei se todo mundo conhece.
E derivando do círculo cromático, a gente fala um pouco sobre a cor monocromática. Muita gente acha que monocromática é a utilização de uma cor só, mas na verdade é a utilização de cores de uma única cromia, ou seja, um azul, mas nesse azul ele pode derivar de um azul mais escuro e pode levar até um azul mais claro. Então, muitas campanhas, principalmente do mercado de luxo, utilizam a paleta monocromática, porque é uma paleta que teoricamente não tem como dar muito errado. Então, se eu estudei e vi que meu cliente gosta muito de azul, é uma boa opção. Eu não preciso tentar escolher várias cores para querer utilizar nessa campanha. Eu sei que o azul é uma cor que vai dar certo, eu utilizo vários tons do azul. Cores análogas, eles são criadas a partir de cores relacionadas, não são cores extremamente contrastantes. Uma cor ela é um tanto quanto complementar, e se a gente for colocar essas cores no círculo cromático, elas provavelmente vão estar uma do lado da outra. Embora esse esquema seja relativamente fácil de ser executado, o truque está em decidir qual sentimento das cores você quer passar. Então é sempre isso, a gente ter o nosso cliente como foco e pensar, eu quero uma coisa que seja mais informal, uma coisa que seja mais formal. Então a partir disso a gente faz essa utilização das cores análogas. Cores complementares, que são cores que nem sempre elas estão em conflito umas com as outras, elas são opostas. E aí, por exemplo, a gente tem o vermelho e o verde. Aqui esse é um exemplo daquela notificação do WhatsApp, se não me engano, do celular. Porque se você está acostumado no aplicativo que ele é só verde, quando você traz uma cor completamente diferente, você cria uma quebra e automaticamente isso vai chamar a sua atenção. Então, você vai utilizar a cor oposta para chamar a atenção, mas isso também serve muito em campanhas. Por exemplo, roxo e amarelo, roxo e laranja é muito utilizado por algumas marcas, porque são cores completamente complementares e contrastantes. Tríade. Tríade é uma escolha de cores muito segura também. E muitas marcas utilizam isso porque traz um apelo visual muito forte. Porque normalmente essas tríades são feitas por cores que, quando estão juntas, elas são muito impactantes. Se vocês pegarem esse triângulo aqui e girarem nesse círculo, todas as três cores que vocês escolherem, que forem uma tríade, vai ser muito impactante. Então é interessante estudar um pouquinho mais uh, se o seu cliente precisa de um projeto impactante ou se ele precisa de um projeto um pouco mais tranquilo em relação à cor somente. E aí eu trouxe aqui o Adobe Color, que é um aplicativo, um site é um aplicativo, é um site na verdade, da Adobe, que você consegue fazer várias paletas cromáticas, você consegue colocar um tema, você consegue colocar se você quer ter um tema monocromático ou análogo, e aí você consegue gerar várias paletas de cor para um projeto. Isso é bem interessante também para vocês utilizarem no PI. Aqui eu trago esse livro do Modesto Farina, que ele chama Psicodinâmica das Cores em Comunicação. É um livro muito bom e ele é muito didático em relação a cada cor. Isso que a gente falou agora é só um pouquinho do que eu acho que vocês vão pesquisar depois de entender qual cor vocês querem utilizar no projeto. E aqui ele tem bastante conteúdo sobre cada uma e sobre a psicodinâmica das cores, como que o ser humano vai se relacionar com cada cor. Aqui eu trouxe todas as cores, mas eu não vou me estender muito, porque depois vocês leem com mais calma no PDF, ok? Mas é o rosa, marrom, o roxo, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho e ok. Cores quentes são as cores quentes devem estar ligadas às marcas e campanhas que queiram entusiasmar seu público, passando a ideia do imediatismo. Lembrando que as cores quentes elas chamam muita atenção e elas causam uma quebra na nossa rotina, teoricamente. Cores frias são as cores da noite, da água, da natureza e costumam ser calmantes, relaxantes e um tanto reservadas. Aí o branco e o preto. Composição. Uma maneira fácil de pensar nesse conceito é dividir sua opção de cores em cores dominantes e cores contrastantes. Aqui eu estou falando mais sobre um layout, uma peça do que uma campanha.
A cor dominante será o matiz mais visível e mais usado em seu design. Aqui, nesse, por exemplo, é o roxo. Enquanto uma ou mais cores de destaque complementarão e equilibrarão a cor principal, ou seja, se a cor dominante é o roxo, eu preciso de alguma coisa que quebre teoricamente, essa rotina. Vamos supor, o roxo é a cor principal, então estamos na rotina do roxo. Eu tenho que trazer cores que quebrem essa rotina e chamem a atenção. Por isso que essas cores são extremamente contrastantes. Elementos básicos, a gente já tinha falado em sala de aula aquele dia, que é ponto e linha, e aí eu trouxe uma relação entre arte e publicidade. Ponto e linha, e aí ponto e linha também na campanha da Coca, plano e volume também na campanha da Volkswagen, nesse também, ritmo e equilíbrio do Escher, e aí ritmo e equilíbrio utilizado em um visual merchandising para dar ideia de movimento, cores, CMYK, cores na campanha do Uno, aquele Uno de 2014, proporção, Leonardo da Vinci, e aí proporção na criação de logos também, textura, Yayoi Kusama, textura em campanhas de chá, se não me engano isso é chá, contraste figura e fundo na arte e contraste figura e fundo na publicidade. Enquadramento na arte, Frida Kahlo, e enquadramento na publicidade, uma campanha da Leves. Ok? Isso tudo leva a gente para um assunto que é moodboard. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o moodboard, o que ele é? Ele é a reunião de diversas imagens, fotos, cores e tipos de letras, objetos e até mesmo palavras e frases descritivas. Enfim, tudo que tenha como uma missão principal traduzir a essência de um serviço, produto ou marca. Para que serve? Ajuda no direcionamento da criação, ganhando tempo e foco no projeto. Outros termos de moodboard é painel semântico ou quadro de atmosfera. Quais são os elementos que existem no moodboard? Paleta de cores, tipografia, texturas, padrões, seleção de fotos de pessoas, objetos, locais, etc. E tudo mais o que fizer sentido para esse projeto. Isso é um moodboard. O moodboard ele é a reunião de todo tipo de informação que vai ajudar o time criativo a chegar em um resultado visual inicial. Ele vem antes de qualquer coisa do projeto. Por exemplo, foi passado um briefing de uma campanha. E aí a equipe faz uma reunião de brainstorming, todo mundo joga as ideias, e aí depois todas dessas ideias, a partir delas, vão ser escolhidas as que vão permear o caminho do projeto. Escolhido esse caminho, as pessoas se reúnem e criam esse mood board. Porque com ele em mãos, imagina que você é da equipe criativa e você vai começar do zero a arte do seu projeto. Se isso aqui, se esse painel estiver na sua frente, na hora que você olhar para ele, você vai conseguir entender visualmente qual que é o caminho que você vai seguir na criação do projeto. Então ele não faz parte exatamente da arte da campanha em si. Ele é um pré-material que vai ajudar as pessoas a criarem tudo que elas precisarem para essa campanha. Depois disso, depois do moodboard, vem o KV. Não sei se vocês já ouviram falar, que é Key Visual. É uma peça principal que vai nortear o projeto. Só que essa peça principal ela já é teoricamente finalizada. O moodboard ele só serve para dar ideia de como vocês vão criar esse material, ok? E eu trouxe aqui alguns exemplos. É uma coisa extremamente visual e vocês conseguem ver a diferença entre um e outro. Não existe um padrão certinho do que tem que conter. Alguns têm mais texto, alguns têm mais textura, alguns têm muito mais imagem, mas é interessante que disso a pessoa que vai criar consiga entender qual que é o conceito principal, tanto de fonte, quanto de tom, quanto de conceito abordado, elementos, então tudo gira em volta do conceito visual.
Aqui é um outro exemplo. Esse aqui é um pouquinho mais organizado, mas também é um moodboard. Esse daqui mais voltado para arquitetura. Esse daqui bem organizadinho, voltado para algum projeto infantil. Esse é um pouco mais comercial. E aí você vê que as fontes já estão organizadas, já existe modelo de fonte, as cores também, textura, os elementos como o botão, por exemplo. Esse provavelmente é o moodboard de um projeto digital, que você vê aqui os ícones. Um moodboard de algum projeto que o Itaú deve ter feito internamente. E aí, onde você pode criar esse moodboard? Muita gente utiliza o Canva, porque você foi lá no Pinterest e selecionou todas as imagens que você acha que tem que ter no seu moodboard, e depois você vai jogar em algum lugar. E aí muita gente utiliza o Canva, muita gente utiliza o PowerPoint, muita gente utiliza o InDesign. Algumas pessoas preferem deixar no próprio Pinterest essas imagens selecionadas nas pastas do Pinterest. E aí eu trouxe um exemplo que é um case da Havaianas, só para vocês entenderem mais ou menos como que esses elementos geram uma campanha. E aí, só um minuto. Quando estava tudo pronto, entrou aqui dentro. Vocês viram que vários elementos resultaram em uma foto. Na verdade, isso é só para vocês entenderem que a gente consegue juntar elementos diferentes que vão dar uma característica para o nosso projeto. Lá foi uma foto, mas provavelmente a pessoa que criou aquela foto fez esse pré-trabalho de colagem e de seleção de conteúdo. Exercício. Eu vou passar para vocês separado esse exercício, mas a ideia que seria a gente ter feito em aula um moodboard físico, mas agora a gente vai passar para o digital. Eu vou precisar que cada grupo crie um moodboard digital do cliente, do seu próprio cliente. E a gente vai conversar. Eu não sei se todos vocês já têm cliente, mas a gente vai achar uma solução para os que têm ou para os que não têm, ok? Então, nesse moodboard de vocês, é interessante que tenha paleta de cores, escrevi cores, tipografia, e aí pode ser um estilo de tipografia, não precisa ser a fonte final, assim como não precisa ser a cor já escolhida, mas assim, só a ideia dos tipos de cores que vocês querem utilizar, texturas,
padrões, fotografia, objeto, local, o sentimento que você quer passar. Por exemplo, você quer que seja que o projeto de vocês passe o conceito de relaxamento. Então, quais imagens, mesmo não contendo no projeto principal, vão passar essa ideia de relaxamento? Então, é um projeto visual gráfico livre, mas ele tem que fazer um sentido no final. E essa entrega, eu preciso que ela seja em PDF, que eu preciso que ela tenha uma capa, aí uma segunda página que é o nome e o logo do cliente de vocês e o nome dos membros do grupo. Eu não sei se o grupo de vocês já tem nome, mas se não tiver, tudo bem. E na página 3, não página 4, desculpa, o moodboard em si. Tá? Isso pode ser em PDF, mas a maneira que vocês vão fazer pode ser no que vocês acharem melhor, seja no PowerPoint, seja no Canva. E, e aí vocês fazem isso, e aí depois, eu estou falando aqui, mas eu vou passar especificamente no exercício separado, mas o interessante é que vocês consigam fazer um brainstorm do projeto de vocês, quem já tem projeto. Aí vocês façam algum hangout, alguma coisa para tirar os conceitos e depois vocês selecionam essas imagens. Mas aí eu vou tentar conversar com o pessoal dos grupos para a gente entender mais ou menos como que vai funcionar a dinâmica de cada um. Mas a entrega é essa. E aí vocês vão perguntar de prazo, provavelmente, é na próxima aula. Mas aí tudo isso especificamente eu explico separado, ok? Obrigado e até a próxima.